Salve, muito boa noite, o Frente a Frente no ar. Olha, como diz São Tomás de Aquino, se a meta principal de um capitão fosse preservar o barco, ele o manteria tranquilamente no porto, né? Portanto, navegar é preciso. Muito bem, estamos aí seguindo a programação, muito orgulhoso de ter aqui na Rede Vida o padre Reginaldo Manzotti, apresentando esse belo programa aí, Rede Vida Evangeliza, que seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Nós estamos aqui com o líder do PPS na Câmara dos Deputados, o deputado Arnaldo Jordi, que hoje vem num dia bastante movimentado, uma terça-feira muito quente no Congresso Nacional. O presidente Michel Temer já indicou o novo ministro para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ministro licenciado da Justiça e Segurança Pública, e ele hoje passou o dia no Senado Federal pedindo votos. Ele será sabatinado e, em votação secreta, o plenário deve aprovar o nome dele. Isso porque o PMDB, o PSDB e o DEM já estão publicamente dizendo que vão votar pela indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Líder do PPS, o deputado Arnaldo Jordi. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Muito boa noite. Boa noite. Eu é que agradeço o convite da Rede Vida de participar e ter a honra de participar com você, Zé Maria Trindade, a Denise também, que cobre inclusive a Câmara, uma das referências hoje na análise política da conjuntura brasileira, e está aqui com vocês participando dessa entrevista. Muito obrigado. O deputado Arnaldo Jordi é do Pará, PPS do Pará. E você sabe, pode muito bem e deve participar aqui do Frente a Frente. Existem várias maneiras. A novidade aqui é o WhatsApp aqui do Frente a Frente. Anote aí, 17 99 647 3337. Vou repetir, 17 99 647 3337. E aqui nessa mesa redonda, minha colega Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Boa noite para você que nos assiste. O deputado Arnaldo Jordi tem 30 anos de vida pública, teve 4 mandatos de vereador em Belém e ainda mais 2 de deputado estadual e agora está no 2º mandato de deputado federal. É muito tempo de política, né, deputado? E numa semana assim a gente percebe que quem tem experiência deve estar olhando meio assustado para esse quadro político que se desenha. Hoje, por exemplo, teve essa questão envolvendo o ministro Moreira Franco, que teve o seu mandato, né, a sua indicação para o Ministério, a sua nomeação para ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, suspensa por um juiz em primeira instância. O governo, obviamente, vai recorrer, mas fica uma situação constrangedora para o governo, que inclusive o seu partido ajudou a colocar lá, né, no momento que o PPS foi um dos primeiros a abraçar essa causa, porque estava a presidente Dilma Rousseff sem condições de continuar, de seguir governando o país, houve o impeachment, Michel Temer assumiu com o apoio do PPS. O senhor se arrepende de ter dado esse apoio diante de tanta coisa que a gente está vendo aí agora? Não, eu acho que nós estamos aí acompanhando esse um processo político que não teve, digamos assim, originariamente a nossa concorrência. Como você bem disse, o impeachment da presidente Dilma, que é uma coisa traumática para um país, não há dúvida nenhuma, a democracia que hoje se estabilizou, o Estado democrático no Brasil, foi uma conquista da sociedade depois de anos, quase 30 anos de período de exceção, de anormalidade democrática, isso foi uma conquista. E você interromper um mandato com alguém que teve mais de 50 milhões de votos, seja quem for, por que circunstâncias for, não é uma coisa saudável, desejada por ninguém. É um trauma, é uma coisa, mas necessária, até porque tem previsão constitucional. Então essa história de golpe já está uma tese rota, desbotada, não, caricata. O que houve foi o legítimo cumprimento dos preceitos constitucionais, até porque o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, que é a Corte Constitucional, trouxe para si, fez correção de rumos no rito processual, enfim, tudo isso que nós acompanhamos. Agora, produziu como decorrência disso que o vice-presidente, que foi escolhido pela presidente, 2 vezes, aliás, assumisse. E aí o PPS se sente na responsabilidade de
participar desse momento novo. Nós não podíamos dizer, olha, não temos nada a ver com isso agora. Vocês que se virem. O Brasil está em jogo, uma crise, a mais grave crise da história política do Brasil, econômica inclusive, não há paralelos. E é engraçado, nós temos uma certa sorte, porque essa crise que é a maior de todas, nós temos as instituições funcionando, o Estado Democrático funcionando, os militares, inclusive, reiteradas vezes dizendo que vão cumprir o munus constitucional, o que é um bom sinal, porque as outras duas grandes crises da história republicana, uma na década de 30 deu numa revolução e em 64 deu um golpe de Estado, deu um golpe militar. Ambos com a participação das Forças Armadas. Hoje as Forças Armadas estão dizendo o que tiver no limite da Constituição, nós estamos juntos. Apesar de alguns apelos, de alguns afoitos aí por fora, eles estão... Isso é bom, isso reflete a maturidade do momento que nós estamos vivendo. Certo. E o PPS, evidentemente, que está cumprindo com uma responsabilidade com o país de poder fazer essa transição até 2018 e devolver para as urnas aquilo... Quer dizer, que possa recuperar, digamos assim, aquilo que está previsto no nosso regramento maior, que é a Constituição. Portanto, não é uma questão de arrependimento. Nós fizemos o que a nossa consciência, motivada pelos fatos, nos impôs a fazer e estamos tentando ajudar o governo a chegar nesse universo de contradições, de conflitos, de inseguranças, inclusive, institucionais, que nós estamos vivendo e que vai, na minha opinião, continuar até 2018. O interessante é que o senhor lidera um partido que fez uma grande transformação política, que acompanhou um movimento internacional. O PPS é um antigo partidão, o Partido Comunista, né? E hoje mudou completamente. Como é que o senhor explicaria essa mudança? Seria ir mais para a direita? O que aconteceu? Não. Eu acho que essa caracterização de direita e esquerda, a gente precisa hoje retraduzi-la, pelo menos. Né? Alguns dizem que não existe mais isso. Eu acho que ainda existe, mas nós precisamos ressignificar. Eu não sei, é preciso perguntar o que é ser de esquerda hoje, ou o que é ser de direita. Eu acho que existem valores: justiça social, democracia, transparência, sustentabilidade, ética, tá certo? A esquerda sempre tentou se pautar nisso, agora recentemente andaram mudando um pouco essas características, mas enfim, acho que são um conjunto de valores que tentam dar identidade aos projetos mais coletivos. Não houve uma questão só do PPS, eu acho que houve um movimento no movimento comunista, no movimento socialista internacional, que fez uma revisão a partir das deformações produzidas na experiência do socialismo real da União Soviética. Aquilo ali ruiu e ruiu. A perestroika foi uma última tentativa do Gorbachev de tentar ainda reformular internamente o rumo das coisas, foi tarde demais e o muro acabou caindo nas nossas cabeças. Quer dizer, algumas instituições daquele modelo não foram, o centralismo democrático, a questão da ditadura do proletariado, algumas formulações que eram do marxismo-leninismo, a vida demonstrou superado. E o PPS teve a lucidez, talvez a primeira formação política na esquerda brasileira tradicional, que teve a coragem de enfrentar esses mitos e superou. Foi criticada, teve dissidência, teve gente que não... Mas 82% do Congresso que decidiu romper com isso e abraçar a democracia como valor universal, e hoje isso praticamente é voz comum, né? Mas não foi uma coisa exclusiva do PPS. Eu acho que vários movimentos em vários países que se alinhavam naquela experiência ou se inspiravam naquela experiência fizeram profundas revisões. Por exemplo, no Brasil o PPS foi o primeiro, é verdade. Mas isso nos permite, por exemplo, hoje, talvez estar um pouco mais à vontade para compreender de que a falência do modelo do PT, do governo da Dilma e tal, não é a falência necessariamente da esquerda ou de toda a esquerda. Há uma parte da esquerda democrática que criticou isso, que não se associou a esse tipo de modelo, que era um pouco a reprodução daquilo. E o que faltou lá na União Soviética foi exatamente democracia, transparência, controle social da gestão pública e privada, ou seja, coisas que a gente acaba discutindo nas contradições de hoje. No Congresso, a gente percebe hoje, eu tive a oportunidade de entrevistar o deputado João Willis, ele também dizia isso, que a esquerda não morreu. Mas a esquerda dele é muito diferente da sua esquerda. Qual a esquerda que vai prevalecer? Ele acha que
para 2018, a esquerda deveria buscar um candidato único, que pudesse unificar as esquerdas. Mas a gente vê que não, parece uma utopia, uma vez que essa união dificilmente vai ocorrer. Eu já vi declarações suas dizendo que o PPS deve ter candidato em 2018. O partido, esse casamento, então, com o governo de Michel Temer, não significa que vai haver uma aliança eleitoral mais à frente? Não, há uma indefinição muito grande. Eu acho que ninguém hoje pode ter certeza de qual será o alinhamento que fará em 2018. Não é? Eu não sei se o PSDB caminhará com o PMDB, se o PMDB, se o Democratas, não sei. Eu acho que numa eleição, num momento de... Eu acho que vai ter um realinhamento político e partidário no Brasil. Não sei qual é o tamanho nem o desenho disso, mas tudo indica aqui... Novos partidos? Novos partidos, fusões, incorporações, eu acho que vai ter um realinhamento. Aliás, isso já está em curso. Isso já está em curso. Se você pegar os últimos 3 ou 4 anos para cá, isso já teve algumas revelações nessa direção. Acho que com a crise inclusive de identidades, isso vai se aprofundar. Ou não vai ser estancado até 2018. Acho que uma eleição em primeiro turno, as forças políticas têm o direito de apresentar as suas ideias, até porque as coisas estão muito confusas. Não estão muito confusas para todo mundo. É uma linha, deputado, que a gente ouve muito nas conversas no Congresso, né, nas conversas com políticos, a história desta instabilidade. Né? Raras são as vezes na história do país em que não se sabe quem será o candidato, né, e como cada candidato sairá desta delação da Odebrecht. Quer dizer, um momento meio perdido na política. As últimas eleições mesmo, você pode ver, a Dilma era uma candidata que se colocava com bastante antecedência. Como a esquerda, vamos dizer assim. O Aécio também o com Aécio, bastante antecedência. O Aécio não pode dizer que é um candidato da direita tradicional. Não pode. Não, isso aí é uma forçação de barra. A Marina, idem, é uma candidata que se colocou também no campo da centro-esquerda. Então, quer dizer, são conceitos que... Eduardo Campos, idem, o candidato do Partido Socialista Brasileiro. Mas esse quadro já estava desenhado há mais tempo. Claro, né? e eu acho agora que ele vai se reproduzir. Então, eu não sei, o PT vai ter candidato? Não se sabe, estão discutindo isso. Então, numa discussão interna de refundação, de reconceito. Agora eles dizem que o candidato é o Lula, né? Se tiver condições. Se o Lula puder ser candidato, alguns acham que talvez tenha dificuldade de sê-lo, enfim. A Marina será candidata, o Ciro Gomes é um candidato que está se colocando. Na minha opinião, o PPS tem nomes, o senador Cristóvão Buarque é um belíssimo nome, o próprio ex-presidente Roberto Freire é uma figura respeitada na República Brasileira, o Rubens Bueno, o ministro Raul Júlio, enfim, nós temos figuras que podem se credenciar no processo para apresentar uma agenda para o país. Eu acho que as forças... Isso não é ruim para ninguém. Eu acho que isso é bom para todo mundo. Eu acho que se cada agente político que tiver compromissos com a República, que tiver compromisso com a democracia, se tiver compromisso com a renovação desse lixo político que nós estamos vivendo e, de certa forma, removendo um pouco, eu acho que devem se apresentar para dialogar com a sociedade. E num primeiro turno, quer dizer, nós temos eleições em 2 turnos no Brasil, que é uma experiência positiva, não há risco, digamos assim, de você, frustrado uma experiência no primeiro turno, não se ver representado ou próximo de uma representação simétrica ou o mais simétrica possível daquilo que você propôs. Eu acho que não há contraindicação. É por isso que eu sou um entusiasta dentro do PPS, junto com outras lideranças, com outros companheiros, para que o PPS possa exercitar isso. Apresente um nome, apresente uma agenda mínima, quais são essas ideias de superação das crises brasileiras, na economia, na ética, na reformulação do modelo federativo, que é uma caricatura, da reforma política, das reformas estruturais que nós estamos vendo. Porque eu digo o seguinte, o governo Temer é um governo que está, digamos, tentando cumprir uma transição até 2018. Mas o mérito há de se reconhecer. Pois é, o governo Temer está pautando alguns debates estruturais da sociedade brasileira que foram adiados durante muito tempo. Mas inclusive o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique fez, né, uma reforma previdenciária, o presidente Lula também tentou fazer, fez uma parte, né, a presidente Dilma conseguiu ali criar o fundo previdenciário do servidor público, ou seja, deixar
o serviço público também, daqui para frente, obviamente, né? Quem entrar no sistema geral e contribuir, se quiser ganhar mais, vai ter que contribuir para isso. Claro. Já foi uma mudança. Sinais, pequenas, pontuais mudanças, né? O sistema, por exemplo, a questão da reforma do ensino, que foi, vamos pegar uma coisa já passada, que foi muito polemizada, debatida. Eu tive num debate na universidade no meu estado, e num debate com gente de esquerda, enfim, academia. E eu dizia o seguinte: não é possível que um país que está no 83º lugar no IDEB mundial, que tem na prova do PISA, entre 70 países, ficou em 62º, que na última prova do Enem em 2015, dos 6.800.000 jovens que se habilitaram no Enem, nós tivemos 502 redações zero, ou seja, quase 10% das redações zero, a pessoa não conseguiu escrever nada. Numa condição dessa, alguém seja contra reformar o ensino médio. É preciso mudar, né? Agora, qual é o conteúdo da reforma? Aí nós vamos brigar. Aí tem gente que quer para um lado, quer para o outro, tem gente que pode até propor piora para isso. Quer dizer, tentaram tirar, por exemplo, filosofia e sociologia, educação física e artes, e a gente conseguiu manter. Então, quer dizer, o debate de mérito, nós vamos brigar. Agora, negar a necessidade de reformar o ensino num país que é o nono PIB do mundo e é o 83º na educação, é uma insanidade total. Tem alguma coisa errada, né, deputado? Tem alguma coisa errada. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu e José Maria Trindade conversamos hoje com o líder do PPS, o deputado Arnaldo Jordi. Você pode mandar as suas perguntas para o WhatsApp 17 99647 3337. Ou ainda para o meu Twitter, @DeniRotenburg, que aparece aí no rodapé da sua telinha, e também para o Twitter, @José M. Trindade. Voltamos em 2 minutos e aguardamos as suas perguntas. Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Hoje, eu e José Maria Trindade recebemos o deputado Arnaldo Jordi, líder do PPS na Câmara dos Deputados. Deputado, nós estamos passando um momento aí, a Câmara vai começar a debater já na próxima semana, amanhã instala, inclusive, a Comissão Especial da Reforma da Previdência. Todos os deputados com quem eu converso, inclusive os senadores, dizem que, olha, do jeito que está, essa proposta não passa. O senhor falou naquela proposta antes do intervalo, no primeiro bloco, o senhor se referiu à reforma do ensino, onde o Congresso cobrou e o governo mudou. Como é que vai ser agora? Porque a gente não vê o governo muito disposto a mudar o projeto, vai tentando ali, vive aquela política ainda do toma lá da cá, é uma emenda, um cargo, não sei o quê, e lá vai para ver se consegue ali uma maioria. Do mesmo jeito. Eu diria que a reforma da Previdência, talvez mais do que a reforma do ensino, do jeito que o projeto está, não passa. Eu faço coro com as pessoas que opinaram a você, dizendo que do jeito que essa proposta está, não passa. É uma matéria complexa. Não há como tentar enfrentar esse debate com uma regra simples para um país profundamente desigual, ainda que é um Brasil que tem fibra ótica e trabalho análogo a escravo. No meu estado, é um país que tem 1,5 milhão de crianças vulneráveis, que não tem hoje à noite onde dormir, nem casa, nem creche, nem coisa alguma, e ao mesmo tempo tem 120 milhões de celulares, e por aí vai. É um Brasil profundamente desigual, profundamente num país continental, onde a realidade de um trabalhador no plano piloto ou no Rio de Janeiro não é o mesmo daquele que está numa usina de ferro gusa, de carvão vegetal, lá no interior do Pará, o que está cortando cana com uma foice no interior da Lagoa, do Nordeste. São vários Brasis. Então, a gente querer fazer uma reforma com regras universais, simplificadas, tentando botar todo mundo abrigado num conceito único, é uma loucura. Você viu hoje a movimentação dos policiais, da segurança? Vi. Dos policiais, bombeiros. Sim, aí tem muita coisa também, tem muito corporativismo. Então, é uma matéria que, primeiro, nós não precisamos ter pressa. Eu acho que é preciso o relator,
o Arthur Maia já disse isso, ele vai esgotar tantas que o regimento permite para fazer o debate. Mas o governo não tem pressa. O presidente Rodrigo... Rodrigo... nesse primeiro semestre. O presidente Rodrigo... Abril. Não, acho que o governo tem pressa, porque o governo é um governo que está governando pela metade do tempo. Então, não tem 4 anos, é um governo que está querendo fazer. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, a agilidade da coisa, tudo bem, mas nós não podemos ser assodados. A matéria exige prudência no debate. Mas o senhor acha que deve mudar? Claro. Veja bem, tem alguns dados que precisam ser claro. A Previdência, quando foi constituída, final da década de 30, início da década de 40, a Constituição de 34 foi a primeira vez que conceituou a Previdência no Brasil, ela tinha mais ou menos 7 ativos para 1 inativo. Uhum. Hoje, os dados do IBGE, do IPE, todos os dados oficiais, dá em torno de 2,4 no sistema geral, tá certo? 2,4 ativos para 1 inativo. Então, significa dizer o seguinte, se não for feita alguma coisa agora, os meus netos ou bisnetos, ou de todas as gerações, não vão ter esse instrumento. E a reforma da Previdência Pública, essa é inadiável. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. O que fazer? Esse é o debate. Uhum. Como fazer? Existem privilégios que precisam ser cortados, existem, direitos que precisam ser assegurados, existem, e esta combinação é que vai ser o desafio de se fazer. A nossa opinião é de que nós não podemos vulnerabilizar direitos, principalmente dos mais desprotegidos da sociedade. Os mais desprotegidos da sociedade. Por exemplo, a aposentadoria rural. A aposentadoria rural precisa ter um tratamento. As mulheres... Há mulheres, hoje, um dado de hoje, do IBGE, né? As mulheres têm hoje um papel quase que isônomo ao dos homens do ponto de vista da formalidade do mercado de trabalho. Não significa salário, que ainda há uma defasagem de quase 22%, segundo os dados oficiais. Claro, em cada segmento isso pode ser diferente, mas, por exemplo, do ponto de vista da participação no mercado formal, é quase igual. Então, uma mulher solteira, que não tem família, que não tem os afazeres das jornadas domésticas, como tantas tripla, que muitas outras têm, que trabalha numa condição de uma executiva. Essa talvez não tenha por que ter uma redução de tempo de aposentadoria se as condições em relação ao homem foi igual. Uhum. Já a relação a outras, que tem uma dupla ou tripla jornada, precisa ter um tratamento diferenciado. Deputado, então, vem são coisas como essa que nós precisamos tratar de acordo com cada segmento, com cada atividade, com cada perfil. O senhor conhece a Aurora do Pará? Conheço, claro. Pois é. A pergunta é de lá do Antônio Carlos. Obrigado, Antônio Carlos. Ele pergunta, né? O senhor acha que politicamente o Brasil ainda tem jeito? Claro. Claro que tem jeito, o Brasil é maior do que essa crise. Gente. Não em curto prazo, né? O Brasil tem jeito, o Brasil é um país que tem evoluído muito. O Brasil nos últimos 20 anos, 25 anos, ao nosso companheiro lá de Aurora, e um abraço para os nossos conterrâneos paraenses, o Brasil tem jeito. O Brasil nos últimos 25 anos, com relação, e talvez junto com a China e alguns outros países, foram os grandes responsáveis para ter um processo de inclusão social muito grande. O Brasil tirou muita gente da pobreza e da miséria. Não foi desse ou daquele governo. Nos últimos 25 anos, com a estabilidade da moeda, com a lei de responsabilidade fiscal, urbanização, com a urbanização, com o sistema de saúde vacinando mais gente, a vida útil do brasileiro hoje é maior, a participação das mulheres talvez seja o país, segundo os dados do IPE, o país que mais avançou nessa revolução, que foi a revolução da condição feminina no Brasil. O Brasil tem a maior fronteira agrícola produtiva contínua do planeta, a terceira maior costa pesqueira com produção de proteínas do planeta. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, com mais de 50 mil espécies na Amazônia. Mas os políticos... Sim, os políticos, os empresários, em todo lugar tem gente boa como tem gente ruim. E outra pergunta, então, deixa eu lhe dizer, só para concluir. Então, o Brasil tem 17% da água potável do planeta. Então, as vantagens comparativas do Brasil a outras situações no mundo globalizado são extraordinárias. Mas então, tem jeito. Como recuperar a classe política? A classe política será recuperada, Denise, quando a sociedade resolver recuperá-la. Tem vários filósofos, não é novidade, e também não estou sendo original, não existe governo corrupto e sociedade honesta. Como não existe governo honesto e sociedade corrupta. Uma coisa é a contraface da outra. Uhum. Todos os políticos, para o bem e para o mal, tá certo?
foram eleitos pelo voto direto do cidadão. Mas existe muita fraude, né? Claro, a fraude, uma hora dessa, Zé Maria Trindade, uma hora dessa, tem político esperando a próxima eleição, já arquitetando como é que vai comprar o voto, como é que vai fraudar, como é que vai... não pode jogar essa responsabilidade para o eleitor. Fazer o caixa 2, fazer não sei o quê. Como tem muito eleitor, uma hora dessa, esperando a próxima eleição para poder dar uma facada, pedir alguma coisa, arranjar uma dentadura, uma cesta básica, uma camiseta, uma nota de R$50 ou de R$100. Do mesmo jeito. Então, nós precisamos fazer uma recomposição da ética como valor no conjunto da sociedade, no corrupto e no corruptor. Quer dizer, no cidadão. Quer dizer, a história dos empresários, maioria deles na Lava Jato agora. Não, eu tive que pagar propina, porque se não pagasse propina, a obra não saía. Sim, mas o que é que ele impedia de atravessar e no Ministério Público e dizer, olha, isso aqui está errado, eu estou falando, não, mas não pode, porque senão ia se comprometer. Então, na verdade, é um conluio entre essas coisas. O cara que oferece a propina tem a mesma dose de responsabilidade do sujeito que aceita a propina. A sociedade precisa ser... A gente está discutindo os grandes escândalos dos políticos. Eu não vou citar nomes aqui porque são conhecidos, estão aí na relação da Lava Jato. E o PPS acha que a coisa mais importante que está acontecendo nesse país é a Lava Jato, é o combate à corrupção e o combate à impunidade. Mas também, às vezes tem um profissional... Pode ser um profissional jurídico, pode ser um profissional da saúde, um dentista, um médico, um advogado, qualquer um. Que quando você vai prestar um serviço, o cara diz assim, é R$500 o meu serviço. Se você disser, mas eu gostaria de ter um recibo para poder prestar conta, ele diz assim, é 550. Agora tem um ágio. Isso é crime. O cara que faz isso, o cara que suborna o policial do trânsito para poder sair da coisa, aquele que dá o jeitinho, é o mesmo que é capaz de pegar como o seu Pedro Barusco e levar 97 milhões de dólares para a casa da Petrobras. É o mesmo comportamento. O senhor citou a Lava Jato, o que a gente percebe, essa semana, hoje também se falou muito nisso, que existe uma operação aí em curso para tentar blindar a cúpula do PMDB nessa história, porque eles vão escolher agora o novo ministro da Justiça, que vai ter controle sobre a Polícia Federal. Há uma queda de braço ali entre a associação dos delegados da Polícia Federal que querem trocar o diretor-geral da PF para colocar um que não vai ter interferência nenhuma nas investigações, e os senadores, pelo que a gente ouve ali nos bastidores, querem a mudança da direção da PF para tentar colocar alguém que pelo menos avise a eles, olha, a sua batata está assando lá naquela operação que vem aí, papapá. Como é que é? Dizer que dá todo apoio à Lava Jato, mas o país viver nesse momento aí, essa insegurança, sem saber como é que isso vai para frente. Ainda teve a nomeação do ministro da Justiça para o Supremo, que também é vista com uma certa desconfiança, embora ele tenha todas as credenciais para assumir esse cargo. Denise, eu penso assim, eu acho que não é fácil conter a Operação Lava Jato. Não é fácil. Não há força que tem. Já tentaram várias vezes. Já tentaram na opinião pública, já tentaram depois no Congresso, já tentaram no Supremo Tribunal Federal, já tentaram no Senado da República. E na Câmara dos Deputados? Eu acabei de dizer, no Congresso, na Câmara, no Senado, nada disto funcionou. Vamos fazer uma retrospectiva disso. Não, é verdade. Nada disto funcionou. Tem vida própria. O que é que tem sustentado a Lava Jato? Um certo apoio nessas instituições, não sei se minoritário ou majoritário, mas um certo apoio nessas instituições. Nós, por exemplo, do PP, estamos dando todo o apoio em todos os momentos em que isso colocou em risco. Nós estávamos lá como guardião dos interesses do combate à corrupção e do combate à impunidade. Mas, fundamentalmente, na opinião pública, na sociedade, na imprensa, na sociedade, na opinião pública. Não há como, já tentaram quebrar a cara. A tentativa das 10 medidas saiu pela culatra, aquela fatídica madrugada do dia 30 de novembro, que tentaram fazer um sufoco, e o Senado já estava pronto para votar naquela mesma madrugada. E isto não deu certo. A tentativa de cooptação de ministros
né? No Supremo, as histórias estão aí. Eu também não vou citar nomes, mas as histórias estão aí. O Gilmar lá atrás já denunciou isso, do encontro que foi feito na casa não sei de quem, com um certo ex-presidente da República. Com o ex-presidente Lula. Com o ex-presidente Lula e as outras, os encontros em Portugal, não sei aonde, com a ex-presidente Dilma, etc, etc, etc. Então as tentativas foram muito grandes e até agora não... A tentativa de mudar o delegado, que veio do governo passado, delegado da Polícia Federal, não foi mudado até agora, e não é por falta de pressão. O doutor Leandro, que é o diretor da Polícia Federal. O próprio presidente Michel Temer já disse isso, que não havia motivo para mexer com... E ele falou isso, dando recado para as tentativas das pressões de mudança. Então, nós estamos vivendo um período de profundas contradições, porque também os interesses são muito grandes. A velha política está se confrontando com a nova opinião pública, e eu acho que a nova opinião pública, o novo Brasil, está vencendo, não é? Falam muito do Moro, né? Esse homem que ainda vai ser considerado um dia herói brasileiro, ele, Joaquim Barbosa e tantos outros, considerados heróis brasileiros, e muita gente não gosta que a gente fale isso, mas na minha opinião é isso. O Moro foi criticado e tal, mas o Moro não foi questionado juridicamente, por quê? Porque uma das virtudes desse que se foi para outra esfera, para o Teori, chancelou a exceção do episódio do telefone, daquele telefonema, tá certo? A exceção daquilo, do Lula e da Dilma, que foi gravado. Todos os outros atos do Moro foram chancelados pelo relator da Lava Jato. E o Teori não se pode dizer que é desse perfil ou daquele perfil. O fato do ministro que você citou, ministro Alexandre de Moraes é um grande constitucionalista, tem livros publicados, professor, é verdade. Eu acho que a circunstância dele comprometeu um pouco pela circunstância que ele está, mas também eu acho que essa Suprema Corte já nos revelou... o Toffoli era advogado, era militante advogado do PT. O Carlos Aires de Brito, lá atrás, já foi candidato a vereador e foi um dos melhores presidentes, uma cabeça privilegiada. O Nelson Jobim era do PMDB, o Paulo Brossard, para a gente ir um pouco mais atrás, foi um grande ministro, todos reconhecem hoje, e também tinha o seu alinhamento partidário. O próprio ministro Fachin, um dia desse eu vi um vídeo dele numa plenária do PT fazendo defesa do governo da presidente. Então, eu acho que quando você chega lá e é abrigado pela vitaliciedade, pela inamovibilidade, pelo estágio superior da carreira, quem tem um nome acadêmico consolidado, como todos eles têm, uns mais, outros menos. Eu acho que as coisas mudam. Eu não sou desses que acha que o sujeito vai levar para lá a bandeira do seu partido, do seu alinhamento antes aqui fora, que todos têm, uns mais escondidos, outros mais expostos, mas todos têm, e é natural que tenha, porque isso é do direito da cidadania. Na hora que ele assume a toga, isso reduz bastante. Eu não estou dizendo que elimina, mas reduz bastante. Hoje você ter o ministro Fachin foi festejado na relatoria em substituição ao Teori Zavascki, o próprio ministro Toffoli evoluiu juridicamente, segundo a opinião das pessoas. Então eu acredito nisso também em relação ao ministro Alexandre. Pois é, olha, o juiz Sérgio Moro, ele tem experiência, viu? Já foi juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, sabe muito bem o que está fazendo. 80% das decisões dele são confirmadas nos tribunais superiores, em alguns casos até aprofundadas, né? Então, esta é a relação mesmo. Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente falando de política, diretamente daqui de Brasília, com o líder do PPS na Câmara, o deputado Arnaldo Jordi. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e já voltamos em seguida. E olha, obrigado aí para quem mandou aqui perguntas que nós faremos agora nesse último bloco. Só um minutinho. Salve, muito boa noite. Voltamos aqui ao Frente a Frente. Hoje essa mesa redonda está muito animada. O deputado Arnaldo Jordi, que é o líder do PPS na Câmara dos Deputados, e a minha colega aqui de apresentação, Denise Rotenburg.
e nós estamos falando aqui da política, do dia a dia e do que aconteceu hoje aqui em Brasília. Foi um dia muito movimentado e o indicado para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está visitando ali gabinete por gabinete. E a grande novidade é que Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, vai ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele tem 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e foi citado em pelo menos 3 delações premiadas e será o presidente da toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Ele vai ser eleito porque tem apoio dos partidos políticos e é o único nome e acabou derrotando 2 outros nomes. Mas é assim, e a primeira função dele é sabatinar e votar em votação secreta o nome do novo integrante do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui várias perguntas, deputado Arnaldo Jordi, já falamos a pergunta aqui de Aurora do Pará e outra que chega aqui de Belém do Pará, é do Luiz Carlos Vale. Obrigado, Luiz, pela pergunta aqui. Ele quer saber do senhor sobre a indicação do novo ministro para o Supremo Tribunal Federal, se ele vai proteger alguém do PMDB. Do PMDB eu não sei, acho que não. Acho que a vinculação assim, partidária do ministro Alexandre era mais com o PSDB, salvo engano. Ele foi auxiliar do Alckmin, acho que é a relação. Mas é o que eu disse, nós estávamos comentando antes, não é? Tem ministros que chegaram lá naquela corte que vieram de uma militância no PT e chegaram lá não necessariamente para proteger, né, os interesses do PT, o ministro Toffoli, por exemplo, e outros. Então eu não sei, eu acho que quando chega lá, e principalmente numa situação como essa, em que o olhar da sociedade está muito forte, não vai abrir mão de que a coisa seja apurada com zelo, punindo os responsáveis, acho que a margem de manobra é muito pequena, na minha opinião. Pois é, o Moisés Monteiro, de Leopoldina, boa noite, Moisés. Leopoldina, lá em Minas Gerais, às margens da BR-116, Rio Bahia. Ele, primeiramente, parabeniza pelo maravilhoso e imparcial programa, obrigado mais uma vez. E aí a pergunta dele, ele quer saber aqui se o senador Renan Calheiros vai voltar para o Ministério da Justiça. Amigo, seria uma tragédia para o Brasil. Uma tragédia para o Brasil, uma tragédia para o Ministério, uma tragédia. Não pode. Mas é um apoiador do seu governo. Não, ele é um apoiador do governo de transição. Eu não tenho o ministro, o senador Renan Calheiros, tem 7, 8, sei lá, 6 processos respondendo já. Está citado em várias coisas na Lava Jato. Eu acho que o governo balão de ensaio, então. não teria por que trazer a Lava Jato para dentro do seu governo. E o Flávio nomeando o ministro Renan. Acho que o Flávio do São Paulo quer saber, caso o PT seja extinto, quem vocês receberiam de braços abertos no PPS? Boa pergunta. Não, o PT, eu acho que não sei acho que não torço que o PT seja extinto, não. Sim, mas em caso de quem no PT o senhor gostaria? Eu sou contra a extinção de partidos, mesmo aqueles que, como o PT, frustraram a expectativa de milhões de brasileiros, mesmo aqueles que não eram do PT. Agora, tem muitos quadros no PT, em todos os partidos, tem muitos quadros no PT que honrariam qualquer legenda, inclusive o PPS, não tenham dúvida. Por exemplo, pessoas que têm uma biografia, não, tem eu daria da Câmara, o senador Paulo Paim, tem vários senadores, tem vários deputados, tem o ex-senador Suplicy, que foi agora mais votado vereador de São Paulo. Tem várias figuras muito, muito interessantes no PT, que têm uma biografia independente de divergências políticas, tá certo? Não há dúvida disso. A gente precisa ter noção de que, para não satanizar as pessoas a partir do partido que tem. O nosso telespectador falou no PT e eu lembrei de Ciro Gomes. Ele já foi do PPS, vem aí como pré-candidato à presidência da República em 2018, hoje está no PDT. Como é que existe alguma relação? É possível que um apoio do PPS ou foi relações cortadas? Casamento foi desfeito assim pro resto da vida? O ex-governador Ciro Gomes é uma figura que está aí colocada no PDT, me parece que coloca o seu nome à disposição de disputar a presidência da República. Não há nenhuma relação institucional
com o PPS. O PDT é um partido de diálogo com o PPS, mas não tem nenhum entendimento, nenhum pré-entendimento. O ministro Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes, é uma pessoa, uma figura pública inteligente. Teve um período até que eu brinquei com ele, que eu tenho uma relação com ele, coordenei uma campanha dele lá no meu estado, quando ele foi candidato a presidente da República, para muita honra, à época do PPS. Mas eu brinquei que chegou um determinado momento que ele era o mais árduo acusador, o crítico do governo da Dilma e, ao mesmo tempo, o mais árduo defensor. Dependendo da coisa. Um período aí, alguns meses, que eu vi 2 entrevistas dele, onde ele era ácido na crítica e, ao mesmo tempo, contundente na defesa. Então, a característica dele. São algumas A Tereza, também de Belém do Pará, ela gostaria de saber do senhor, deputado, qual é a posição para a presidência do país em 2018? Obrigado, Tereza. Olha, a minha opção hoje, se depender de mim, seria o senador Cristóvão Buarque. Seria um candidato que eu vejo com muitos bons olhos do meu partido. Que já foi candidato, né? Que já foi candidato no passado, pelo PDT, inclusive. Pelo PDT. E o Eric de Minas Gerais, o senhor não acha que o parlamento, da forma geral, se encontra distanciado da população e que tem muita dificuldade em entender a nova política exigida pela população? Com certeza, obrigado, Eric de Minas. Com certeza absoluta. Está distante. O Congresso está muito distante da sociedade, muito distante. Claro, quando eu digo Congresso, eu não falo por todos. Eu mesmo sou uma voz crítica que me coloca em muitos aspectos crítico a essa maioria do Congresso. Mas é verdade que o Congresso está distante. E aqui vem lá do Pará também. Pode se aproximar bem. A Keila Ribeiro, de Santa Isabel do Pará, ela nem faz perguntas. Ela dá parabéns para o senhor, dizendo parabéns por sua posição. Obrigado, Keila. E a Cibele, que é eleitora do Pará, boa noite, parabéns pela entrevista. Gostaria de saber qual é a opinião do deputado federal a respeito da indicação do presidente Temer para o STF e o que ele acredita sobre o futuro da Operação Lava Jato. Como a gente já falou aqui. Acho que a Operação Lava Jato não há nada que possa conter a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato hoje é um patrimônio do Brasil. Aliás, é o Brasil que dá certo lá fora. Tem vários países já se inspirando na Operação Lava Jato para saber como é que funciona. E acho que a indicação do presidente foi uma indicação personalíssima. O ministro Alexandre tem cabedal acadêmico, teórico, é um bom constitucionalista. Talvez a circunstância dele. Você acha que a indicação tem que ser assim, pessoal mesmo? Não seria talvez não seja, a circunstância dele não fosse a melhor circunstância, mas isso acho que não compromete, porque vários ministros que chegam lá acabam se atendo à questão jurídica, e acho que esse é o papel que o ministro Alexandre vai cumprir. O senhor não vê aí que já existe a gente percebe que existe uma certa briga, uma disputa entre PSDB e PMDB por um protagonismo maior no governo? Os tucanos acabaram de assumir a Secretaria de Governo da Presidência da República, que era um cargo que antes estava com o PMDB não gostou, agora pede a liderança do governo, e já começa a haver uma disputa também pelo Ministério da Justiça. Como é que o PPS vai ficar no meio desses dois grandes brigando? Denise, eu acho que isso é natural, num governo que é um governo de transição, que é um governo, como diz, que faz, o seu objetivo é tentar. Eu acho que o governo Temer, a gente precisa ter claro. Um dia desse eu vi de uma liderança do PT dizendo o seguinte: não, porque tem que fazer a revisão da dívida pública, da dívida externa, da dívida não sei o quê, e taxar as grandes fortunas. Para vocês passaram 15 anos no governo e não fizeram nada disso, que tinham um compromisso desde da sua origem fundante, e vão agora cobrar de quem está numa situação difícil, numa transição complexa como a transição brasileira. Então, eu acho que o papel duas coisas principais. Primeiro, estancar a sangria da crise. Desemprego, economia, e isso já está conseguindo. Não, longe do ideal, mas o tamanho da crise pelo menos freou o agravamento. Parou de cair, né? Deixou de cair. A economia, a recessão deu uma estancada. Deu uma estancada, ou seja, nós paramos de piorar, vamos dizer assim. O senhor acha? Claro.
Claro, os indicadores da inflação já estão equilibrados, o processo do desemprego não está agravando na escala que vinha agravando, ou seja, já há sinais de uma certa... Mas há muita dificuldade. Muita, extrema dificuldade, amigo. 13 milhões de desemprego, 13 milhões de desempregos, falência, demissões, tragédia, um déficit fiscal de quase 180 bilhões herdados pelo... Agora, nós temos que compreender que isso não foi produzido em 6 meses de governo. Ninguém produz, mesmo que queira, ninguém produz o tamanho de uma crise. Mas é que já existe uma cobrança. Só para concluir. Então, eu acho que o objetivo é esse, que está sendo produzido, economia. Estrutura, gerar emprego. Segundo objetivo, chegar em 2018 com as instituições funcionando, com as reformas necessárias, pelo menos pontuadas, e devolver para as urnas para que seja reconstituída e recomposta a institucionalidade democrática, sem interrupção, sem quebra de normalidade democrática. São as, dentre outras, são as duas principais missões do presidente Temer, do governo Temer. Todos os que têm que ajudar nisto, nesta missão, pelo menos esta é a postura do PPS. Nós estamos participando deste processo, ajudando o Brasil, mais do que qualquer governo, ajudando o Brasil a chegar nisso, para que depois as urnas vão resolver. Deu o que der, nós estamos respeitando o jogo democrático. Esse é o desafio do governo. Agora, eu creio e nós vamos nos empenhar. Agora, tem disputa nisso? Claro que tem. Olha, acabou de sair... Tem interna no PSDB, tem o PMDB versus PSDB. Veja a eleição da mesa. Os 3 maiores partidos do Congresso saíram divididos. O PT saiu dividido, não votaram nisso na candidatura. O PMDB saiu dividido. O principal nome do PMDB não foi nem para o segundo turno. E saiu dividido o PSDB. Também o candidato oficial do PSDB teve que retirar com receio de uma derrota. Então, veja bem como estamos. Eu não vou falar nos outros, teve os 3 principais. Então, é natural. Saiu um ministro do governo para assumir uma função na Justiça. Claro que esse cargo aqui vai ser disputado. Uma hora dessa tem gente conversando. É mais interessante que eu vi lá na Câmara, inclusive de alguns PMDBistas, que não era muito vantagem indicar o ministro da Justiça, não, porque o ministro da Justiça hoje já não domina a Polícia Federal nem as investigações. E mais, o Ministério da Justiça deixou de ser aquele ministério que cuida também da cidadania. Ele terá que ter uma postura mais de segurança pública daqui para frente, né? Porque a realidade impõe. Até agora, o governo federal se omitiu na segurança pública. Chegou um momento que não pode mais. Claro, então, o novo ministro não tem muito dividendo político, não. Mas eu não acho que é dividendo político. Aí, as pessoas que pensam assim, pensam menor. Pensam de forma amesquinhada, a meu ver. Pensa politicamente. Politicamente, amesquinhada no momento. Esse momento do Brasil é difícil. É um momento difícil do Brasil. Então, quem quiser achar que vai pegar o Ministério para fazer política, está diminuindo a sua função. Com certeza haverão outras figuras na República que topam assumir o Ministério para tentar ajudar o Brasil, para tentar fazer com que o Ministério da Justiça e, inclusive, com o Ministério da Defesa, possam ajudar os Estados, achar que os Estados, unidades federadas num modelo federativo caricato como é o nosso. Como é o nosso. O Brasil não é uma federação, longe disso. Né? Achar que os estados sozinhos, com as suas polícias, com todos os problemas salariais, um policial que está combatendo o crime, ao mesmo tempo tem que refrear a greve do próprio parceiro que está reivindicando o salário que ele mesmo sente. Veja a contradição e a cabeça do policial, como é que funciona numa hora dessa. Que está colocando, todo dia sai para a rua se despedindo da mulher, dos filhos, não sabe se volta. E alguém está pensando que vai assumir o ministério para tirar dividendos políticos, essa é uma posição muito amesquinhada da política. Com certeza haverão figuras na República que topam ir para lá para ajudar, para tentar superar a crise, independente de dividendos políticos. A liderança do governo está contra o senhor? Acha que boa a liderança ali do governo? André Moura? Ou deve mudar? Não sei, eu acho que eu não tenho essa avaliação da liderança, até porque o governo se expressa por várias correntes, né? Quer dizer, um líder hoje tem que compatibilizar. Você tem uma bancada como do PMDB, do PSDB, com essas contradições que nós estamos vendo, um líder tem que ter ser um líder que tenha trânsito em todas as bancadas. Que tenha habilidade, que tenha não é o caso de André Moura, pelo que a gente percebe, porque o Centrão, ele vem no Centrão, que é um bloco que não tem mais
né, assim, tanto protagonismo no Congresso. Perfil. Mas se não fosse do Centrão, foi de outro partido, tem que também ter trânsito no Centrão, porque senão não dialoga. Então, vão ter contradições de qualquer... Agora eu queria entrar um pouquinho nessa questão do Espírito Santo. O ano começou com as rebeliões nos presídios e agora a gente vê o Espírito Santo numa situação caótica. As pessoas estão presas dentro das suas casas, com medo de ir na esquina, no mercadinho, comprar um pão, uma carne, uma fruta, uma verdura, porque hoje uma amiga minha que mora lá estava me contando, disse que sai de casa, entra no carro, corre, aí vai ultrapassando todo semáforo vermelho, não para em nenhum semáforo, entra no mercado, a pessoa abre uma portinha, entra, já fecha, compra, as pessoas fazem as compras com tudo fechado, tem que sair correndo para entrar no carro, só leva o que cabe na mão, né, o que dá para levar as sacolas que ela consegue carregar na mão, e já corre para dentro do carro, entra, tranca tudo e volta correndo para casa. Quer dizer, que futuro essa população vai ter? Do jeito que está isso. Insustentável. As pessoas estão confinadas, é verdade o que você está dizendo, e é preciso uma solução nacional para isso. Ninguém pode imaginar que uma polícia estadual ou uma situação num governo possa sozinho enfrentar, quer seja a face da superlotação e da barbárie que é nos cárceres brasileiros, quer ser do ponto de vista de uma corporação que resolve fazer uma paralisação e a delinquência, a bandidagem, como se chama na gíria, toma conta da situação. Não é possível isso. Esse crime, essas organizações criminosas maiores relacionadas ao tráfico de drogas e tal, são organizações nacionais e às vezes com diálogos transnacionais, e é ilusão, é ingenuidade achar que um município, um estado do país sozinho vai dar conta. É preciso criar talvez uma autoridade federal, num consórcio entre Forças Armadas, polícias, governos, inteligência, etc. e tal, para ter um plano emergencial de estancar essa crise. Essa é a ideia que está se conversando com o ministro Jungmann, deve se levar aos presidentes do Congresso e do Senado, ao presidente Temer, para encontrar uma saída. Há de se encontrar uma saída de uma união de esforços no sentido de debelar essa situação. Bom, Deus me ouça, deputado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Já fica o convite para o senhor voltar. Na hora que for convocado, eu estarei aqui de volta. Obrigado. Bom, obrigado, deputado. Obrigado, Zé Maria. Mais um Frente a Frente. É isso, é um privilégio estar aqui no Frente a Frente, na Rede Vida. Uma conversa franca e aberta nesta mesa redonda aqui com o deputado Arnaldo Jordi. Aqui não tem pergunta combinada, não. Inclusive, é que vocês fazem, a gente transfere aqui para o deputado. Isso. Muito obrigado, muito boa noite, obrigado. Obrigado, deputado. E para você que nos assistiu, até o próximo programa. Fique agora com o Jornal da Vida. Até a próxima quarta-feira.